Exercício número 1 da aula 98 do primeiro ano do ensino médio. Considere a performance das pedaladas de um ciclista por hora e marque a alternativa correta. Na letra A está dizendo o seguinte: ele percorrerá 45 quilômetros na sexta hora, se considerarmos que percorreu 25 quilômetros na primeira hora, aumentando a distância nas horas seguintes, à razão de 5 km por hora? Vamos verificar. Então, na primeira hora, ele percorreu 25. Na segunda hora, aumentou 5. Então, ele foi para 30 km. Na próxima hora, foi para 35. Na próxima hora, foi para 40. Na quinta hora, ele estava em 45 km já. E na sexta hora, que é o que pede, ele estava percorrendo 50 quilômetros. Então, veja bem, a afirmativa diz que na sexta hora ele está em 45, mas na verdade ele está em 50. Por isso que a letra A é falsa, não é verdade. Vamos ver a questão a alternativa B. Se o ciclista percorrer 30 km na primeira hora, aumentando a distância nas horas seguintes, à razão de 5 km por hora, ele percorrerá 90 km na décima hora? Vamos verificar. Na primeira hora ele fez 30. Na segunda hora, aumentou 5 km. Então foi para 35. Depois, 40, 45, 50, 60, 55, né? 55, 60, 65. Vamos ver quantas horas deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Na décima hora, ele terá percorrido quanto? 75 quilômetros. Na décima hora ele percorreu 75 e não os 90. Agora a letra C. Se o ciclista percorre 30 quilômetros na primeira hora, 35 na segunda e assim por diante, ele percorrerá 255 quilômetros em 6 horas? Vamos montar a nossa questão aqui. Então, ele percorreu 30, depois aumentou 5. Então, foi para 35. Terceira hora, 40. Quarta hora, 45. 50 e 55. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora. Então, será que se eu somar a quantidade de quilômetros que ele percorreu em cada hora, chega a 255 quilômetros? Então, eu vou somar 30, mais os 35, mais os 40, mais os 45, 50 mais 55. O resultado dessa conta é exatamente 255 quilômetros, tá? Então, nessas 6 horas, ele percorreu 255 quilômetros. Portanto, a resposta dessa questão aqui é a letra C. Perceba como não é a letra D, porque ele está dizendo que se acontecer a mesma coisa de cima, ele vai percorrer 265 quilômetros? Não, né? É exatamente 255. Portanto, nessa questão número 1, a letra C responde o enunciado. Exercício número 2 da aula 98. Imagine um corpo em queda livre e a cada segundo percorrendo uma distância maior. Analise e marque a alternativa correta. Então vamos lá. Então atiramos um corpo lá de cima de um prédio. Ele vai caindo, caindo, caindo em queda livre. E a cada segundo vai aumentando a distância, tá? Em relação ao topo aí, ele vai caindo. Então vamos analisar. Se o corpo percorrer 3 metros no primeiro segundo,
12 metros no segundo, 21 no terceiro e assim sucessivamente, ele terá percorrido 135 metros após 10 segundos? Vamos montar essa nossa questão aqui, ó. Então vamos lá. No primeiro segundo ele percorreu 10 metros, no segundo 12, o próximo 21. Quanto será o próximo? Quero que vocês percebam que este valor vai aumentando, obedecendo uma razão. Ou seja, aumentando de acordo com um número fixo. De 3 para 12 é 9. De 12 para 21 é 9. Então vai aumentando de 9 em 9. Então de 21 mais 9 vai dar 30. 30 mais 9 vai dar 39. 39 mais 9, 48. E assim sucessivamente. Então esse é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Tá? Então tem mais 3. Aqui vai para 57. Ali vai para 66. E aqui vai para 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vai para 84. Agora acho que tem 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu tenho que fazer então para saber a distância percorrida? Eu vou ter que fazer uma soma. Eu vou ter que somar todos esses valores. Tá? Agora, existe alguma fórmula para a gente descobrir esse valor, essa soma aqui? Gente, a primeira coisa que nós vamos compreender é que isso aqui é uma progressão aritmética. Por quê? Porque estamos somando uma razão ao seu valor anterior para dar um valor posterior. Né? Então, na verdade, eu estou somando 9. Para resolver esse probleminha aqui, nós vamos utilizar uma fórmula, que é a chamada fórmula dos termos, soma dos termos de uma PA. Ó, soma dos termos de uma PA. O que é PA? É progressão aritmética. E a soma dos termos, ela diz o seguinte, que a soma dos n termos será igual ao primeiro termo mais o último termo dessa progressão multiplicado pelo número de termos e o resultado dividido por 2. Então veja o que acontece. Quantos termos tem essa progressão? Ela tem 10. Então a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual ao primeiro termo, que nesse caso vale 3, mais o último termo, que nesse caso vale 84, multiplicado por 10, que são os 10 segundos, né? A quantidade de termos, e o resultado dividido por 2. Então vamos resolver isso aqui. Ó. A soma desses 10 primeiros termos será 84 mais 3 vai dar 87. Esse 87 eu vou multiplicar por 10 e o resultado dividir por 2. Tá? Então, essa soma dos 10 primeiros termos, eu vou ter 870 dividido por 2. Ao dividir esses valores, eu vou encontrar a soma dos 10 primeiros termos, 435. O que significam esses 435? Significam os 435 metros percorridos por esse corpo em queda livre, após 10 segundos. Então, analisando as informações, eu vou verificar aqui, ó, essa aqui já não é, porque é 135. A B, no 12º, ele terá percorrido 235? Não, né? 435.
Então, eu vou observar que lá na letra D, ele está dizendo assim, ó, se o corpo percorrer 3 metros no primeiro segundo, 12 metros no segundo, e assim sucessivamente, terá percorrido 435 metros após 10 segundos? Sim, essa é a alternativa verdadeira, que nós calculamos através de uma formulazinha, que é a chamada fórmula do termo geral, fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, que eu simplesmente poderia ter somado 3 mais 12 mais 21 mais 30 e assim por diante. Tá? Então, ou uso a fórmula ou uso esta soma de cada um dos termos.